me transportar. Eu adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, maravilhoso. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu e maravilhoso Deus. Quão grande és tu, Deus de maravilhas. Quão grande és tu. Os diáconos trarão até aqui à frente, nós vamos consagrar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja. Se você não pode fazê-lo nesta tarde, você pode fazer através dos bancos. Cada envelope que você pega tem as contas. Se você olhar no jornal Atos, na página 7, tem as contas. Você pode fazer isso através das transferências de banco. Isso tem muita segurança, você pode fazer com tranquilidade. Levante a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos os valores que hoje nós colocamos no teu altar. Abençoamos, Senhor, ó Deus, também, Senhor, a vida financeira de cada um. Abençoamos, ó Deus, nossa casa. Abençoamos a despensa, Senhor, da nossa casa. Senhor, que haja, Senhor, sempre a abundância do Senhor, que o Senhor dê a nós, o teu povo, abundantemente, para investirmos, ó Deus, extraordinariamente na tua obra. Senhor, nós, então, abençoamos e santificamos esses valores e declaramos, ó Deus, Satanás não vai colocar a mão em um centavo sequer desses valores. Haja zelo na tua casa, em administrar esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos diáconos podem levar, obrigado. Toma o seu jornal Atos aí. Vamos dar uma olhada. Logo aí na capa você já tem, né? Nossa igreja atinge essa casa das membresia desse número que você vê aí. Aleluia. E aí você vê, pastora Zinete, ela lança um livro, Um Milagre de Vida. É um livro que vale a pena você ver, né? Algo muito assim forte que Deus, né, veio fazendo, trabalhando ao longo dos anos. Virando a página, abrindo, você tem aí agora um aplicativo Lagoinha. É uma novidade para você. Você pode estar baixando no seu tablet, você pode fazer isso com o seu celular também. Amém? Então, virando mais na página, você vê. Vamos lá para... Claro, tudo aqui tem uma importância, né? Você vai ler o jornal todo em casa, né? Na página 10. Na página 10 nós temos aí escrito assim: Congresso Universitário, né? Uma presença já confirmada desta mulher que está aí na foto, a Nancy Pierce. Esta mulher de Deus é uma mulher extraordinária, tem uma mente extraordinária, ela tem livros escritos, e eu tenho certeza que se você se informar quanto a esse seminário, procure participar. Escutar essa mulher, escutar algo para mudar de vida. Escutá-la é para mudar de vida, né? Eu tenho livros que ela escreveu, já estão em português, né? Então são livros assim bastante tremendos, muito bom para você ler. Então procure
ver. Na página 12, você tem aí os anúncios do Ministério Vida em Família, tem aí, nós temos um culto na quinta-feira. Esse culto antes começava às 19 horas, agora ele começa às 20 horas, para facilitar a chegada dos irmãos no horário para o culto, Então vai olhando, vai lendo, procure ver e procure ler todo o jornal, se informar. As informações que você precisa, elas estão aí no Atos hoje, amém? E eu quero agora trazer para os irmãos, antes da palavra que nós vamos ministrar, mais um entendimento sobre as eleições. Semana passada eu trouxe para você 5 pontos e hoje eu quero trazer para você mais 5 pontos. Eu disse, não está aí no jornal, tá? Não está aí. Nenhum cristão deve sentir-se obrigado a votar em um candidato pelo simples fato dele confessar ser cristão ou ser um evangélico. Só estou complementando, Então veja bem, antes os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas de justiça e de verdade. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira eleger-se para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo religioso ou de uma denominação evangélica, ou apenas ter um mandato. É óbvio que a igreja tem interesses que passam também, tá? A igreja tem esses interesses que passam também pela dimensão político-institucional. Todavia, é mesquinho e pequeno demais pretender eleger alguém apenas para defender interesses restritos às causas temporais de uma instituição. Um político de fé evangélica deve ser, sobretudo, um evangélico na política e não apenas um despachante a serviço de grupos. Ao defender os direitos universais do homem, a democracia, os princípios do reino de Deus, entre outras conquistas, o cristão estará defendendo a igreja do Senhor. Outro ponto, Os fins não justificam os meios, Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que um evangélico político votou de determinada maneira e muito menos que ele votou em determinado político porque obteve a promessa de que, em assim fazendo, conseguirá alguns benefícios para a igreja ou para si mesmo, quer sejam rádios, concessões de TV, terrenos para templos, linha de crédito bancário, propriedades, tratamento especial perante a lei e outros trocos, ainda que menores. Conquanto todos assumam que nos bastidores da política haja acordos e composições de interesse, não se pode, entretanto, admitir que tais acertos impliquem na prostituição da consciência cristã, mesmo que a recompensa seja aparentemente muito boa para a expressão da causa evangélica. Jesus Cristo não aceitou ganhar os reinos deste mundo por quaisquer meios. Ele preferiu o caminho da cruz. O voto para presidente da República e para cargos majoritários e todos os outros devem, sobretudo, basear-se em programas de governo, nas propostas e no conjunto das forças partidárias por trás ou por detrás de tais candidaturas, suas ideologias e com muitos cuidados que, no Brasil, são em extremo determinantes. Preste atenção se o candidato tal é ateu ou se candidato tal tem posturas contra as igrejas ou se candidato tal tem alguma coisa contra os evangélicos de um modo geral. É bom saber que a Constituição do país não dá a quem quer que seja o poder de
de militar a liberdade religiosa de qualquer grupo, mas na prática não é assim. Deixa eu ver, eu acho que eu saltei um aqui. É bom saber que a Constituição do país não dá a quem quer que seja o poder de militar a liberdade, ou seja, de tirar a liberdade religiosa de qualquer grupo, né? Mas na prática não é assim que vemos. Somos em meio ao silêncio, né, discriminados e perseguidos nessa nação. Essa é uma realidade, é uma verdade. Quando você quer ver, não tem um grupo mais perseguido nesse planeta do que o grupo cristão, e principalmente o grupo cristão evangélico. Você olha lá as notícias do Iraque, da Síria. Se fossem outros grupos que estivessem sendo mortos, né, pelos radicais ali, o mundo inteiro tinha se levantado com uma rapidez muito grande em favor. Mas como era o grupo que está sendo massacrado são os cristãos, né? Então a gente vê as lideranças do mundo, né, agora, esses dias, que fez um levante, né, na ONU, alguma coisa, alguma providência. Então a gente vai ver isso de uma forma assim muito séria, né? Amém? Vocês estão entendendo? Amém é o seguinte, você está entendendo isso? Amém? Vocês ficaram sérios demais. Ficaram muito sérios, né? Então na semana que vem a gente fala mais um pouco, né? Eu estou dando por doses aí, então você vai tomando isso como uma instrução para você. Amém? Você pode ver isso, né? Toda essa instrução que a gente fez, que a gente está chamando de uma cartilha de orientação, né? Que é como usar bem o seu voto, né? Então você pode usar uma página da internet, você pode ver, né? Você pode entrar lá no ipgbrasil.org, e aí você vai ver lá tudo isso aqui escrito com muito cuidado para que você possa ver. Amém? Toma sua Bíblia então, a palavra de Deus, vem comigo para Romanos capítulo 3. Os irmãos tenham muito zelo então nesse tempo eleitoral, não corra para fazer suas escolhas, ainda há tempo, preste bem atenção, né? Leia mais, olhe para a Bíblia, veja o que a Bíblia diz a respeito de governo, de política, né? E então você vai ver, né, que você vai ter uma grande sabedoria neste tempo. Aleluia, né? Amém. Vem comigo então para Romanos, nós vamos falar da palavra de Deus. Romanos capítulo 3. O tema dessa palavra é a cruz. A cruz. Vamos entender um pouco mais da cruz nesta tarde. Amém? Então diga assim: eu quero que Deus fale comigo. Amém. Até que enfim vocês falaram alguma coisa, né? Estou só falando aqui, vocês ficaram muito sérios, né? Glória a Deus. Então vem, Romanos 3, versículos 21 até o versículo 26. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Diga isso: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Aleluia. Você crê? Diga assim: eu creio. Então é para mim. E o texto continua dizendo: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Fecha os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós, ó Deus, cremos que o que está escrito nela é a Tua palavra, é a verdade. As Escrituras nos trazem a Tua verdade, a Tua palavra, palavra que nos encoraja, nos edifica, palavra que nos constrói, palavra que nos traz, ó Deus, a autoridade, que nos coloca numa posição de autoridade. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti por Jesus nosso Senhor, agradecemos a Ti pela cruz que Jesus morreu nela, agradecemos pelo sacrifício da cruz em nosso favor, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Diga assim: Senhor, que o Espírito de revelação me conceda conhecimento de Jesus e da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos esse texto, e nós podemos olhar nos textos da palavra de Deus, todos os textos que falam sobre a cruz, nós não vamos fazer isso, até porque não há tempo também para fazer. Mas veja bem, quando nós olhamos esse texto, aqui nós vamos ver que nós fomos justificados. Todos nós, olha o que está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estávamos completamente perdidos. Todos nós, ou todos aqueles que ainda estão sem Jesus, se morrerem sem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estará para sempre perdido. Mas todo aquele que tem Jesus, encontrou-se com o Senhor Jesus e o tem em alta estima e consideração como o Senhor e o Salvador da sua vida, porque em capítulo 1 de João nos mostra que nós nos entregamos a Ele e nós nascemos como filhos de Deus pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Então todos nós, ou todos os que assim fizeram, estes, se morrem, não morrem sem Jesus, muito pelo contrário, morrem com Ele. E aí entramos naquele texto que o apóstolo Paulo diz, o partir, eu gostaria de partir, de estar com Cristo, o que é consideravelmente melhor. Aí o apóstolo Paulo diz: contudo, eu vou permanecer entre vocês por mais um pouco de tempo. Sabe por que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão? Porque a resposta está lá em Gálatas. Porque ele disse, há um momento que ele chegou dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então quando nós olhamos para a cruz, nós sempre olhamos e nos vem uma palavra, a palavra salvação. Essa é a palavra forte. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a salvação, ela deve atender a todas as necessidades do homem caído. A salvação, ou o plano de salvação que Deus preparou na sua infinita sabedoria, tem o objetivo de atender a todas as necessidades do nosso complexo ser. Diga assim: eu sou complexo. Nós somos complexos. A nossa existência é uma existência complexa. A cruz é o plano perfeito de Deus. A única forma de Deus redimir o homem sem deixar
de cumprir a sua própria lei. Por isso que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Então, a lei, esta lei estabelecida por Deus na aliança do Antigo Testamento, e para se alcançar a salvação, era necessário cumprir a lei. Mas a Bíblia diz que era impossível que o homem cumprisse essa lei. Então, Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, na sua glória como Deus, ele é como que abriu mão por um determinado tempo da sua vida de ser um filho unigênito para ser o primogênito entre todos os homens na terra, para ser o primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou. Então Jesus foi o primeiro homem perfeito, foi o primeiro homem que se sacrificou. Jesus foi o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou. Pastor, você está dizendo que ele foi o primeiro que se sacrificou, então eu tenho que me sacrificar também? Tem. É o que nós vamos ver. Jesus nos chama para nos sacrificarmos com Ele. Os textos são fartos, né, de entendimentos assim. Agora veja bem, quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, vem aqui em Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16 tem algo importante para nós. Olha bem isso aqui. Eu disse que Deus, o plano de Deus era o único plano que poderia redimir o homem sem deixar de cumprir a lei. Por isso, através da cruz, Jesus se tornou justo e justificador de todo aquele que nele crê. Vamos ver Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. Versículo 15: disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Foi o que eu disse: quem não crê, ou seja, quem não tem Jesus, morre sem Jesus, está perdido para sempre. E aqui está dizendo, né, será condenado. Então aquele que crê será salvo. O que crer e for batizado será salvo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos: se você com o teu coração crer e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Por isso é necessário nós termos esse momento da entrega, esse momento da confissão, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Amém? Somente a cruz estabelece uma salvação consistente com a lei e o caráter de Deus. Por isso que Jesus fez uma obra tremenda, extraordinária. Temos um tipo de evangelho, olha bem, nós temos um tipo de evangelho moderno. Podemos dizer assim, nós estamos no século 21, no terceiro milênio. E aí nós temos um evangelho moderno, né? Nós temos um evangelho que oferece soluções apenas para os dois primeiros problemas. Um evangelho que oferece solução para o problema da culpa e, em segundo lugar, para o problema da morte espiritual. Mas, na maioria dos casos, as pessoas continuam na mesma condição de perversão e de coração perverso,
mais ou menos escravizados pelo pecado e sofrendo as sanções de Satanás. Você sabe o que são sanções? Você viu lá, né, naqueles lugares de guerras, aí os países estabelecem sanções. Eles começam a cortar, né, comércio com outro país, começa a cortar, né, benefícios que um país oferece ao outro ou vende ao outro país. O comércio vai sendo cortado, né? Na realidade, as sanções de Satanás, sabe o que elas fazem? Essas sanções de Satanás, elas nos privam de beneficiarmos das bênçãos de Deus. Elas cortam as bênçãos de Deus para que elas não cheguem até nós. Essas sanções, elas impedem com que as bênçãos de Deus cheguem. E eu disse que a palavra bênção significa, né, quando eu digo Deus te abençoe, eu estou dizendo, né, que Deus te dê poder para você obter sucesso, êxito, para que você seja fecundo, para que você se multiplique e seja próspero na vida. E aí, quando, veja bem, você tomou o evangelho e entendeu que ele só trata com a questão da culpa e a questão, né, da morte espiritual, você é um crente privado desta bênção de Deus, ou seja, de uma bênção completa. Então, a salvação, ela deve desfazer todas as consequências do pecado e restaurar ao homem os privilégios que ele perdeu. Quais são os privilégios que o homem perdeu? Eu estou falando dos privilégios que o homem perdeu, é o Adão e Eva, antes deles pecarem com aquele pecado de rebelião contra Deus. Eles se encontravam com Deus todos os finais das tardes, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus face a face. Tudo que eles pediam a Deus, eles eram atendidos. Eles tinham um relacionamento, Adão e Eva, um relacionamento perfeito. Eles não tinham dificuldades com a criação. Eles viviam em perfeita harmonia. E tinham toda a autoridade que Deus lhes havia dado sobre a terra. Eles tinham neles a imagem perfeita de Deus. E eu estou dizendo para você que o evangelho, através do entendimento que nós precisamos ter da cruz, a salvação que nos vem através do poder do evangelho salvador, transformador de Jesus Cristo, a salvação que nos vem deve desfazer todas as consequências do pecado e restaurar a nossa vida, e restaurar na nossa vida todos os privilégios que nós perdemos com Deus. Será que você entendeu? Você quer que eu repita isso? Eu pensei que vocês iam dar uma glória e tal. Eu fiquei meio decepcionado aqui. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e creu nele como Senhor e o Salvador da sua vida, e profundamente você buscou e está num processo de restaurar a sua vida completamente, eu quero dizer que Deus capacitou você. Quando você recebeu poder para ser feito filho de Deus, Deus deu a você o poder dele para que fosse restaurado através da salvação na sua vida,
todos os privilégios que o homem perdeu antes do pecado. Aleluia. Agora vamos ver o seguinte: 3 aspectos da cruz. 3 coisas importantes para nós vermos. Naturalmente a cruz é uma só. Mas nós não entendemos todo o seu significado de uma só vez. Está entendendo? Por isso que é um processo. Nós não entendemos tudo de uma vez. Seria bom que no momento que nós recebêssemos Jesus, a Bíblia inteira já teria sido gravada, né, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, para que então nós pudéssemos, né, processar toda essa informação e então nós pudéssemos já desfrutar definitivamente de todos os benefícios que a cruz do Senhor nos trouxe. A cruz de Jesus, diga assim: a cruz de Jesus nos trouxe muitos benefícios. Glória a Deus. Benefício tremendo da salvação, de nos reconciliar com Deus e nos posicionar com Deus na forma original. Meu Deus, que tremendo isso, né? E um dos grandes segredos que o apóstolo Paulo, ele nos trouxe é que ele, diz assim, diga assim, o apóstolo Paulo, aprendeu a colocar o Jesus crucificado no centro da sua vida. Por isso, Jesus crucificado era o centro da mensagem de vida do apóstolo Paulo. Jesus crucificado. Você vai ver que toma o centro dessa mensagem através do apóstolo Paulo. Ele pregava Jesus Cristo e ele pregava Jesus crucificado. Vem comigo então, 1 Coríntios, vamos olhar esse texto. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Glória a Deus. Agora vamos analisar algumas coisas importantes. Diga assim: Cristo crucificado por nós, como nós e em nós. Vamos entender isso? Amém? Diga assim: eu quero entender. Cristo foi crucificado por nós uma vez. Cristo crucificado como nós uma vez. E Cristo crucificado em nós diariamente. Amém? Vamos olhar Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Cristo crucificado por nós uma vez. Ele foi o nosso substituto na cruz. E olha o que aconteceu. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vamos ver agora Cristo crucificado como nós, uma vez, por ser o nosso representante lá na cruz. Ele nos trouxe o quê? Libertação. Vem para Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Amém? Agora, Cristo crucificado em nós diariamente, nosso estilo de vida. Diga assim: Cristo crucificado. Faz assim, ó, põe a mão no teu peito. Na minha vida, diariamente, Ele é o meu estilo de vida. O meu estilo de vida é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí agora então vamos para Romanos. Você vai achar esse texto muito tremendo. Você já conhece ele. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma época eu estava estudando sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. E depois eu passei para o Novo Testamento. E aí no Novo Testamento nós vamos ver o sacrifício de Cristo. Jesus, ele foi a figura do cordeiro, né? Como um cordeiro lá no Antigo Testamento era sacrificado. E eu estava olhando aquele texto de Elias, quando Elias ele desafia os profetas de Baal, e ali é preparado um altar para os profetas de Baal, e Elias prepara um outro altar. Elias prepara um altar com a lenha, coloca a metade de um animal, né, sobre o altar. Ele faz um rego em volta do altar, e aí ele diz para algumas pessoas: olha, traga aquelas vasilhas cheias de água, molha bem essa lenha. Depois ele diz: traz de novo, molha de novo. Depois traz de novo, molha 3 vezes. E aí o texto diz que aquela parte do rego encheu de água, e haviam em volta umas pedras. E Elias invocou o nome do Senhor. E o texto diz que o fogo do Senhor, lá não diz fogo do céu, diz fogo do Senhor, fogo de Deus, desceu sobre o altar. Aí diz que queimou o holocausto, queimou a lenha, né? E secou a água ali. A gente entende, o texto não diz assim. E ainda, né, queimou as pedras, consumiu completamente o sacrifício. E aí eu estava num tempo que eu buscava de Deus alguma coisa, e eu queria algo também, dar a Deus alguma coisa, e eu fiquei muito em cima dessa questão de altar e sacrifício. E num dado momento eu perguntei, dentro da minha conversa com Deus, eu via o altar, eu via tudo como pronto e preparado, mas eu não via a vítima do sacrifício. Eu perguntei para Deus: Senhor, mas quem é a vítima nesse sacrifício? E o Espírito de Deus respondeu: é você mesmo. E aí eu fiquei: como é que é? Quer dizer que eu sou a vítima nesse sacrifício. Aí eu comecei a entender. Então, quando eu estou dizendo assim, o Cristo crucificado em nós diariamente, nosso estilo de vida, né, sacrifício vivo. Sabe, vamos para Romanos aqui, capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 3. Creio que esse texto nos responde muita coisa.
Romanos capítulo 6. Porventura ignorais, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Oh, tem batizados em Cristo Jesus aqui? Você foi batizado com Ele na sua morte. Amém? Verso 4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Por isso que o batismo tem esse significado de sepultar o velho homem. Então, olha, continua o texto. Fomos batizados, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está entendendo isso? Verso 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Iniquidade também é maldade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus pela palavra tremenda essa, né? Poderosa essa palavra de Romanos. Agora, queridos, veja bem, Jesus morreu por nós, homem perdido, ou homens perdidos, e vivíamos na perversidade, no pecado. Mas veja bem, quando então Cristo morreu por nós, veio arrependimento e veio a fé em nossa vida. Cristo crucificado como nós, o velho homem foi crucificado. No velho homem nós vivíamos antes na carnalidade, com motivações egoístas, mas por causa da atitude de Cristo em se identificar conosco com o nosso pecado, Ele levou na cruz o nosso pecado. Então significa o quê? Que Ele morreu como nós, morreu como homem. Ele nenhum pecado Ele provou. Sabe aquele momento em que Jesus, Ele clama ao Pai e Ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Aquele foi o momento que o Pai virou as costas para Jesus na cruz. Vamos pensar assim, não sei se é bem assim, o texto não traz uma clareza assim. Mas o fato é que Jesus mesmo disse: por que me abandonaste? Então vamos pensar, né, que Jesus naquele momento, Ele estava só, o Pai o deixou. E a gente pensa assim: mas por que o Pai abandonou Jesus naquele momento tão difícil? Na realidade, no fundo, é que Deus não suportou olhar para o pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus. O Pai não suportou olhar para toda a maldade, toda a iniquidade,
toda a perversidade que caiu, que veio sobre Jesus. Então, aquele foi o momento que ele decidiu virar as costas e não ver. Deus não suporta a perversidade, a maldade, a iniquidade, o pecado, o nosso pecado. Deus é derretido de amor por nós, mas Ele não concorda, não comunga com o nosso pecado. Não há como Deus concordar. E vamos lá por último. Cristo crucificado em nós, novo homem, humanidade natural, e aí um novo homem o quê? Quebrantado. O novo homem é quebrantado, amém? Então veja bem, quando Jesus ali na cruz, nós podemos olhar o novo homem, Jesus como o nosso estilo de vida, agora. Então nesse processo todo da cruz, agora Jesus ele nos chama. Se nós olharmos para um texto, Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 tem um texto aqui muito poderoso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Parece que a gente não entende muito esse texto. Esse aspecto da cruz de Jesus, Cristo é crucificado em nós diariamente. Está entendendo isso? Cristo é crucificado em nós. O Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Ninguém diz amém? Então diga assim: eu sou seguidor do Cristo crucificado. Por isso, eu sigo com a minha cruz, dia a dia, ao Cristo crucificado. Irmãos, não há vitória do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida sem cruz. A pregação do Evangelho sem cruz não é pregação do Evangelho. Ele nos chama para morrer. Os Guinness, um homem já no passado, ele diz o seguinte: quando Cristo chama, o homem o chama para morrer. Ele o chama para morrer. Então veja bem, o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Isto não tem relação com o pecado, pois já aprendemos a morrer para o pecado, mas tem a ver com a vida que levamos daqui por diante. Diga assim: a vida que eu levo tem que condizer com a vida de um filho de Deus, um seguidor de Cristo, crucificado com Ele. Aleluia, amém? Você está entendendo isso? Isso significa o quê? Sacrifício, quebrantamento, disciplina, intercessão e um espírito de perdão. Você não terá êxito nisso, tá? É preciso ter um espírito de perdão. Gente, nós encontramos quantos crentes velhos convertidos e que têm mágoas com outros crentes, com pessoas da família ou com não sei quem, e de repente não alcançou isso.
E aí é atormentado. Aquele que não perdoa é atormentado. A Bíblia fala em Mateus 18 dos verdugos lá na prisão. Esses verdugos são demônios atormentadores que vêm atormentar aquele que tem a vida cheia de amargura por causa da falta do perdão. E esses valores do novo homem, incorporados ao nosso estilo de vida e aos nossos relacionamentos, é aí que Deus se revela em nós. E estas revelações de Deus, que têm a virtude de remover as coisas antigas e que têm a virtude de renovar a mente e nos afinar com a boa, com a perfeita, com a agradável vontade de Deus. Amém? Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou finalizar dizendo para você o seguinte: quem já ouviu, quem entende a palavra discipulado? Você entende a palavra discipulado? Deixa eu te trazer um entendimento aqui tremendo. Escuta isso. Não adianta discipular o velho homem. Não adianta discipular o velho homem. É o novo homem que precisa ser discipulado. Uau! Quando Deus tem me feito entender essas coisas assim, eu fico vendo muitas coisas na minha vida, elas estão em processo, elas estão em mudança. Que Deus já mudou na minha vida esse ano. É claro que tanta coisa que Deus mudou, eu teria que ter muita coragem para falar de cada detalhe aqui. Mas na hora certa de Deus a gente vai falar. Então diga assim: não adianta tentar discipular o velho homem. É o novo homem que precisa ser discipulado. Amém? E o novo homem discipulado, ou em processo de discipulado, sabe, ele passa a ter o espírito do Cordeiro. E sabe a característica do espírito do Cordeiro? Ele é manso e humilde. Uau! Por isso Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Cordeiro que nos chama para aprender dele. Ele diz que não é aprender com ele, mas aprender dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A partir daí, a sua vida, entendendo e vivendo esse processo, você passa a ter vitória em muitas áreas que antes você não tinha. Em muitas áreas que antes você não alcançava. Por exemplo, na área dos relacionamentos. Porque uma vez que você passa a ser manso e humilde de coração, você está pronto para se relacionar, ainda que com aquela outra pessoa que ainda não é manso e humilde de coração. Porque através de você e do seu exemplo, ela vai aprender também a ser manso e humilde de coração. E o Espírito do Cordeiro se apoderará dela. Sabe, esse monte de situações e dificuldades que nós temos de relacionamentos, está diretamente tem a ver com isso aqui. O Cordeiro abriu mão de tudo. Quantos casais recebemos nos gabinetes
Eu quero o divórcio. Eu comecei a estudar essa semana sobre a cultura do divórcio. E sabe como é que os brasileiros resolvem problemas? Os brasileiros resolvem problemas divorciando. O mundo só tem esse caminho para solucionar problemas: divorciando. Só esse. E muitas vezes nós, os crentes, estamos iguais. Nós temos a mesma cultura que o mundo tem sobre relacionamentos, sobre casamentos. A mesma cultura. A quantidade de crentes que eles só têm essa visão de solução, que não é solução. Divorciando-se. Isso não é solução. Isso é uma tragédia. Isso é um desastre. Está faltando o discipulado. Está faltando o Espírito do Cordeiro na vida. Porque todo casamento, se tiver em dificuldade e se aplicar no relacionamento, na dificuldade, a cruz de Jesus, haverá tudo que estiver afundando. Não foi assim que o profeta fez quando o moço perdeu lá o cabo, o machado soltou do cabo e ele diz: aonde foi que caiu? Aí ele fala para o profeta Eliseu: foi ali. Aí o profeta, o texto diz que ele cortou uma madeira, colocou na água e o ferro do machado flutuou. Se uma madeira de uma árvore, pela autoridade do profeta, fez flutuar um ferro, imagine o poder da cruz de Jesus, faz flutuar o quê? Todo relacionamento que afundou, será que é capaz de fazer flutuar, fazer agora convergir para Ele? Todo relacionamento que afundou, que acabou, que azedou, será que é ou não é? Então diga assim: a cruz de Jesus é poderosa. O Senhor Jesus me chama para viver dia a dia, carregando a minha cruz, seguindo a Ele, como seguidor crucificado. Uma frase comum do mundo é: eu tenho o direito de ser feliz. A Bíblia não só mostra que nós temos o direito de sermos felizes, mas como que Deus providenciou a felicidade para nós. Então, quando nós morremos com Cristo, quando nós temos entendido, porque muitas vezes entendemos que a cruz é aquilo que o outro fez conosco. Cruz. Ah, que cruz que eu estou carregando, porque é difícil o relacionamento, é difícil aquilo e outra coisa. Aí diz que está carregando a cruz. Não, não está carregando a cruz. É só um fardo, é só um peso. Sabe por que não está carregando a cruz? Porque quem carrega a cruz morre para o seu próprio ego, para o falso ego, e passa a viver um verdadeiro ego debaixo do senhorio e da autoridade de Jesus Cristo. Fique em pé, por favor. Tem mais coisas aqui, né? Mas vamos ficar aqui nesse tempo. Diga assim: não adianta discipular o velho, só o novo alcança a compreensão do que é de Deus, do que é novo. Eu vou mostrar para você isso aqui. Não precisa abrir sua Bíblia não. Olha o que Efésios diz aqui, no Efésios 4, 22. No sentido de que
Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Diga assim: eu quero me revestir, dia a dia, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Deus é muito bom, irmãos. Deus é sempre muito bom. Deus é sempre muito bom. Glória a Deus. Ore comigo assim, dizendo: Senhor meu Deus, eu entendi a Tua palavra. Eu quero ser, Senhor, totalmente alinhado com a Tua palavra. Eu quero ser, Senhor, totalmente movido pelo Teu Espírito. Eu preciso, Senhor, de Ti na minha vida, no meu interior, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu dia a dia, onde eu trabalho. Eu preciso do Senhor. Cristo crucificado, obrigado que o Senhor morreu por mim. Obrigado que o Senhor morreu como se fosse eu mesmo. Me libertou. Obrigado que o Senhor morreu. O Senhor está morrendo diariamente na minha vida. Senhor, Tu me chamas para o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tu queres me mostrar o caminho de vitória, dia a dia, na minha vida. Por isso, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus. E eu Te peço, me liberta de mim mesmo, me liberta do falso ego, me liberta de todo egoísmo, no nome de Jesus. Eu quero aprender do Senhor Jesus, eu quero aprender de Ti, Senhor, dia a dia. Em nome de Jesus eu oro. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Assim foi Jesus na cruz. Assim foi Ele na cruz. Aleluia. Eu quero que você faça essa oração. Põe a mão no seu coração e diga assim: meu Deus e meu Pai, Senhor, eu vejo a Tua bondade para conosco. O Senhor deu Jesus por todos nós. Nós estávamos perdidos. Jesus foi o servo obediente do Senhor. Ele morreu no nosso lugar, lá naquela cruz, há mais de 2000 anos. E hoje nós podemos desfrutar do seu poder, da sua salvação. Por isso, Senhor, eu entrego
mais uma vez, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu confesso que Jesus é o Senhor, o Salvador da minha vida. Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida e também da minha família. Por isso, eu convido Jesus, more eternamente dentro de mim. Jesus, me liberta de mim mesmo. Faça de mim este filho e também servo, poderoso em ti, que tem a unção do Cordeiro, tem o Espírito do Cordeiro dentro de si. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Ele. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que você que entendeu essa palavra, todos entenderam, eu tenho certeza disso. Mas eu quero orar por você que entrou aqui sem ter Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. E todos nós oramos e fizemos esse convite a Jesus. Nós abrimos o nosso coração e convidamos: Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu quero orar por você então, que nunca antes fez essa oração, nunca antes fez uma oração como essa, não entregou em momento algum a sua vida a Ele e o recebeu como o Senhor e o Salvador da sua vida. Então eu quero saber onde você está. Dê um sinal com a sua mão, levante a sua mão. Eu quero saber onde você está, que eu quero te abençoar. Eu quero fazer mais uma oração aqui, mas essa oração por você, abençoando a sua vida. Levante alto a sua mão. Eu quero orar por você então. Você que está dizendo: olha, eu não tinha feito essa oração antes, até chegar aqui eu não tinha o Senhor Jesus na minha vida de uma forma como eu ouvi, eu entendi nesta tarde. Levante alto a sua mão. Eu quero dizer que você precisa dessa entrega, você precisa dessa definição na sua vida. É importante para você. Então levante alto a sua mão que eu quero orar por você. Onde está você? Primeira pessoa, segunda, terceira. Levante alto a sua mão em cima. Aqui embaixo tem alguém? Levante. Levante. Tem pessoas que precisam, dizer: olha, eu não tinha feito essa oração antes, agora eu fiz. E eu quero essa confirmação na minha vida. Eu quero orar por você para que seja ter um moço lá atrás, onde temos outra pessoa. Faz assim para eu te ver. Levante alta a sua mão para que eu veja você em cima aí. Tem alguém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Então quero chamar você, moço. Vem pertinho de mim aqui. Vem cá. Vem pertinho de mim aqui. Nossa equipe vai te receber aqui. Vem cá. Nós vamos te abençoar sem timidez. Vem aqui. É um momento importante para a sua vida. Deus vai te abençoar tremendamente, poderosamente. Nós vamos orar para que Deus abençoe. Tem mais pessoas? Vem aqui à frente. Eu quero abençoar você. Já sai do seu lugar então. Alguém que quer reconciliar, estava afastado dos caminhos de Deus, venha, venha para que Deus possa abençoar a sua vida. Venha se reconciliar com o Senhor. É um tempo de reconciliação com Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode ter feito essa oração aí na sua casa. Então esse é um momento de se reconciliar com Deus. É um momento tremendo, poderoso de Deus na sua vida. Aleluia. Mas alguém quer vir? Olha, já vamos encerrar. Nossa hora já foi, nós vamos encerrar. Eu quero orar por você. Então venha. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar com eles. Amém. Aleluia. Levante as mãos para cá. Sabe o que acontece? O que nós lemos naquele texto. São transportados do império das trevas para o reino do Filho, que é Jesus. Para o reino de Jesus. Pai, estão aqui, Senhor, esses dois jovens. Senhor, e essas pessoas que nos assistem, que tomaram uma decisão
e entregaram-se totalmente a Deus, convidando Jesus para ser Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, este é um momento tão tremendo, Senhor, da vida, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, abençoe este homem, esta mulher. Abençoe, Senhor, todos esses que decidiram do outro lado aí, nos ouvindo ou nos assistindo. Abençoe, Senhor, ó Deus, a caminhada. Abençoe, Senhor, para que verdadeiramente o poder do Evangelho do Senhor venha a fazer uma grande transformação na vida, ó Deus, dessas pessoas. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, crendo na vitória, na transformação, no poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, então, nós oramos. Amém. Amém. Nós queremos orientar vocês dois, né? Então receba da pessoa que está do seu lado orientações, receba o abraço, né? Glória a Deus, e vocês vão seguir a orientação que eles vão dar a vocês agora. Amém. Nós estamos chegando ao final. Deus abençoe. Olha, eu quero mandar aí um abraço, né? Um beijo carinhoso pro pessoal da Rede Super, os irmãos que estão aqui nas câmeras, lá na mesa, né? São trabalhos. Sabia que esses irmãos que estão na câmera são voluntários? Você sabia disso, né? Então, como que é importante esse trabalho que eles fazem. Os irmãos que vêm aqui, né, ministrar são voluntários, né? Por isso, né, que nós podemos desfrutar desse momento tão gostoso de adoração, de louvor, né, juntos com o Espírito Santo de Deus. Então, Deus abençoe também as irmãs da dança, os diáconos, né, os irmãos do som. Deus abençoe a todos. Levante a sua mão então, vamos orar. Pai, nós temos aqui muitos pedidos de orações, Senhor, nós oramos, Senhor, oh Deus, pedindo a que a graça do Senhor, o poder manifestador do Senhor seja sobre todas essas pessoas. Abençoe, Senhor, abençoe a vida dessas pessoas que estão com seus nomes nesses pedidos de orações. São muitos pedidos aqui, Senhor, muitos pedidos. E, Senhor, nós cremos que há pessoas aqui que precisam de libertação, precisam de cura, precisam, Senhor, de restauração nos relacionamentos, precisam de um grande milagre, uma grande manifestação do Senhor. Por isso nós pedimos, tem misericórdia, atende os clamores escritos aqui, no nome de Jesus, Pai Celestial, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão então. Você vai ter uma semana muito abençoada. Diga assim: eu vou ter uma semana abençoada. Eu entendi, diga assim: eu entendi que a minha vitória está morrer diariamente com Cristo e segui-lo como aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Nós nem falamos o que é que diariamente vem acontecendo quando você morre. A parte que morre, a parte do ego, aquela área que morre da nossa vida, tá? O que diz lá? O texto diz, 2 Coríntios capítulo 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que toda se fez novas. Tudo aquilo que morre, vem algo novo no lugar. Por quê? Porque o que morre dá espaço para a entrada do novo, dá lugar para entrar o novo. Está entendendo isso? Então, olha, vá meditando nisso. Puxa vida, Senhor, se aquela coisa então que eu tenho tanto tempo que eu quero vencer, ainda não venci, agora eu vou vencer. Com a ajuda de Deus eu vou vencer. E o Senhor vai preencher algo que, né, aquela coisa, né, velha, aquela coisa às vezes é feia, né? Então, Deus vai colocar algo lindo na sua vida. Amém? Pai, esta será uma semana vitoriosa na vida do teu povo, será uma semana tremenda. Senhor, abençoe as obras das mãos do teu povo. Abençoe, Senhor, ó Deus, o dia a dia, o trabalho. Abençoe os relacionamentos em casa. Ó Deus, nós te pedimos, guarda nós todos, o teu povo. Livra-nos do homem mau, do homem violento, do homem assaltante.
Abençoa-nos, Senhor, ó Deus, juntamente com a nossa família, com esta proteção. Oramos, Pai, te agradecemos, dizemos, Senhor, nesta tarde, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertencem somente a Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Então até domingo que vem, às 3 horas, se Deus quiser, vá com Deus, viva a semana maravilhosa do Senhor, com o Senhor na sua vida.